From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez para darmos continuidade à nossa meditação no Lendo, Meditando e Orando. Nós estamos meditando em Êxodo capítulo 8 e hoje nós vamos meditar do versos 16 até o verso 19. Então pegue sua Bíblia, seu caderninho de anotações e vamos juntos ler a palavra de Deus. Êxodo capítulo 8, do verso 16 até o verso 19, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com o seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram, e havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Senhor Jesus Cristo, nos aproximamos de Ti nesta hora, entramos na Tua santa e gloriosa presença, com as nossas Bíblias nas mãos, com o nosso coração aberto, para aprendermos de Ti, Senhor. Fale conosco mais uma vez, através desta meditação, e que cada um que está ouvindo esta meditação possa ser curado, possa ser libertado, possa ser ajudado pelo poder da Tua palavra. É o que nós humildemente te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós encontramos nesta continuidade do capítulo 8, aqui dos versículos 16 até o verso 19, nós encontramos um faraó ainda com o seu coração endurecido. Desde o começo de cada uma das pragas que Deus enviou para o Egito, Faraó continuava a endurecer o seu coração. Agora, o que significa o endurecimento do coração? Isso é uma advertência para todos nós. Nós aprendemos várias lições desde o capítulo 7 até agora no capítulo 8 e ao longo de cada uma das pragas que nós vamos estudar aqui no livro de Êxodo, nós aprendemos 3 lições importantes. A primeira lição é que Deus nunca chama um homem a julgamento sem antes advertir esse homem. Cada vez que Deus vai lançar um julgamento sobre a terra, ele envia um profeta, ele envia uma mensagem para alertar o povo da terra que ele vai trazer um juízo próximo. Aqueles que aceitarem a mensagem de Deus serão salvos. Aqueles que rejeitarem a mensagem de Deus serão condenados. A segunda lição é que Deus sempre nos dá oportunidade de arrependimento.
O Senhor, ele é longânimo. O que Deus está fazendo hoje nesta terra é sendo longânimo. Apesar de todo o pecado, de todo o mal que tem nesta terra, ele ainda está segurando a sua ira e dando a oportunidade para que cada um possa se arrepender. Da mesma forma, ele estava fazendo com Faraó. Estava dando a oportunidade para que Faraó pudesse se arrepender. E a terceira e última lição é que Deus nunca vira as costas para os seus filhos. Ah, como isto é maravilhoso! Deus nunca vira as costas para os seus filhos. Mas encontramos aqui um Faraó, apesar dos sinais que Deus já tinha mostrado, um Faraó com o seu coração endurecido. Agora, o que é um coração endurecido? Meus irmãos, um coração endurecido é você ver a mão de Deus agindo e ainda assim você recusar a aceitar a palavra de Deus, a se sujeitar à sua vontade. Endurecer o coração significa resistir a Deus, demonstrando ingratidão, desobediência, é não ter temor do Senhor ou dos seus juízos. As pessoas de coração endurecido, elas ficam que nem Faraó. Lá no capítulo 5, onde nós estudamos, no verso 2, Faraó, ele questiona, quando Moisés e Arão estão ali falando com ele questiona: quem é o Senhor para que lhe ouça eu, a sua voz? E as pessoas de coração endurecido, elas têm a mesma atitude. Quem é o Senhor? Quem é este profeta de Deus para esta era, com esta mensagem? Quem que é ele? Eu não reconheço ele. Eu reconheço a minha igreja, eu reconheço o meu pastor, mas eu não reconheço o profeta hoje. E as pessoas ficam com os seus corações endurecidos. E a gente vai ver que até o final desta luta de Faraó, dessa resistência, Faraó, ele foi um pecador orgulhoso, impenitente. Ele se recusou a ouvir a palavra de Deus, a fazer a vontade de Deus, a cumprir suas próprias promessas. Ele prometia que ia libertar o povo, depois voltava atrás. O Senhor Deus sempre deu provas e mais provas para tentar convencer que aqueles deuses do Egito eram falsos, mas que tinha um Deus verdadeiro, um Deus vivo. Mas mesmo diante de todas essas evidências, irmãos, tão claras, ainda assim, Faraó continuou com seu coração endurecido, continuou na sua incredulidade. E apesar de Deus tê-lo usado para cumprir seu propósito, Faraó tomou suas próprias decisões. Ele endureceu o próprio coração contra Deus. Ó, irmãos, não endureça o seu coração contra Deus. Se Deus está falando hoje com você, através desta programação, não endureça o seu coração, mas abra o seu coração para a palavra de Deus. Então, continuando a nossa meditação, aqui dos versos 16 ao verso 19, a gente vê que agora é a praga dos piolhos. Os piolhos foram feitos do pó da terra. Observa que Deus vai utilizando elementos da natureza para castigar Faraó e seu povo. Deus ele pode estabelecer um meio para corrigir aqueles que se rebelam contra ele. Deus sempre tem um meio de corrigir os rebeldes. E ele faz isso demonstrando o seu poder. E neste caso, ele demonstra o seu poder através da própria natureza. Ele pega o próprio pó da terra e transforma numa praga, que é essa praga de piolho. Irmãos, até mesmo o pó da terra tem que obedecer a Deus. Agora, os piolhos foram uma praga terríveis,
para os egípcios. Não tinha como, eles tinham que se raspar. Você imagina, não era um piolinho ou dois, era uma praga, eram muitos piolhos. E dessa forma, e os magos, eles tentaram imitar. Olha só os imitadores de novo aí. Eles tentaram imitar, diz aqui do verso 16 até o verso 19, aonde estamos meditando. Eles tentaram imitar, mas eles não foram capazes de imitar. E eles foram forçados a confessar. Esse é o dedo de Deus. Irmãos, não tem como. Chega uma hora que Deus força o inimigo a reconhecer o seu poder. Deus força a reconhecer o seu poder. E é isso que Deus estava fazendo aqui. Deus estava forçando eles a reconhecerem o seu poder. E os magos já estavam saindo do circuito. Eles não puderam reproduzir esta praga. E ainda disseram, esse é o dedo de Deus. Os magos estavam derrotados. A mão de Deus foi mais poderosa. O braço de Deus estava estendido. E é importante a gente notar, irmãos, que nas Escrituras, o dedo de Deus está associado à transmissão da lei, à criação dos céus, à expulsão de demônios. Todas essas coisas são demonstrações da autoridade e do poder de Deus. Quando nós falamos do dedo de Deus, nós falamos disso, da autoridade e do poder de Deus. Mas Deus ainda não havia terminado de falar com Faraó, nem de julgar os deuses do Egito. Ele ainda tinha mais 7 pragas para enviar, para arrasar com o Egito. Em Hebreus capítulo 10, verso 31, diz assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não resista à voz de Deus falando com você. Quando você resiste à voz de Deus, irmãos, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, com teimosia, com coração endurecido, com falta de temor do Senhor e dos seus juízos. Não se encontre dizendo assim, quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz? Mas pelo contrário, que você possa ver em cada prova, em cada luta que Deus permite você ter, uma lição. Deus tem um propósito através de cada provação, através de cada dificuldade que nós passamos em nossas vidas. Deus tem um propósito. E esse propósito é que você possa se arrepender, que você possa ir mais ao pé do Salvador, pedir mais pela sua graça, pedir mais pelo seu poder. Quanto mais aprovação vem sobre nós, mais nós devemos nos aproximar de Deus e não endurecer os nossos corações, mas estarmos abertos para receber a correção de Deus. Faraó aqui não queria saber da correção de Deus de maneira alguma. Ao fim das pragas das rãs, Deus ainda foi misericordioso com Faraó mais uma vez, falando para ele, dando oportunidade. Mas mesmo assim ele continuava sem querer dar o braço a torcer, na linguagem popular, para Deus. E Deus manda essa praga de piolho, como a areia do deserto. Que juízo caindo sobre ele. E mesmo assim, ele ainda continuava endurecido. Mas Deus, meus irmãos, ele começa a fazer uma distinção. Deus começa agora a fazer uma distinção entre o seu povo e o povo do mundo. Nós vamos observar que Deus começa, a partir dos próximos versículos, nós vamos ver que Deus começa a fazer uma distinção.
Deus começa a mostrar para Faraó que quem ele ama, que quem teme a ele, que quem obedece a ele e à sua vontade, estão protegidos, estão guardados. E nós vamos ver isso. Por isso que você deve ter este temor de Deus no seu coração. Na mensagem do profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, a presença de Deus não reconhecida, ele diz assim: vejam, e se fosse o caso de vocês não crerem? Não seria lamentável ver um incrédulo numa condição em que o coração esteja tão endurecido que absolutamente não possa crer, condenado, arruinado, perdido, sem saber nada acerca disto, sem saber a que hora a morte poderá bater à porta? Você tem que partir para a eternidade. Se Deus está batendo hoje na porta do seu coração, aceite a eternidade. Não resista ao chamado de Deus. Não troque Deus pelas coisas do mundo, mas se posicione ao lado dos filhos de Deus, porque Deus faz uma distinção entre o seu povo e o povo do mundo. Sim, Ele faz. Nós estamos caminhando para uma eternidade e outros estão caminhando para a perdição. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais esta meditação, que nós possamos aprender, Senhor, esta grande lição de não termos o nosso coração endurecido. Não, Senhor, mas enquanto o Senhor bate a porta do nosso coração com a sua mensagem para esta era, que nós possamos abrir os nossos corações e receber a tua eternidade, Senhor. Ajuda-nos mais uma vez, Senhor. Fortaleça as nossas almas, fortaleça os nossos corações e que possamos, Senhor, não andar como o mundo anda, mas que possamos andar na tua vontade perfeita, no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. O Senhor levante seu rosto sobre ti, e te proteja e te guarda em mais este dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a nossa próxima programação, se Deus assim nos permitir. Yeah.